Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo Lamounier, médico, endocrinologista, professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFMG. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a insulinoterapia no diabetes tipo 1, especificamente no diabetes tipo 1. Muito bem, aqui de acordo com as normas da vigilância sanitária, os meus potenciais conflitos de interesse. Bom, o diabetes tipo 1, ele é uma doença que é marcante, inclusive, na história da medicina moderna, exatamente pela descoberta da insulina, que está fazendo agora 100 anos, né? E até a descoberta da insulina era uma doença catastrófica. Pouco se evoluiu da época de Hipócrates, que definiu o diabetes como um sifão, né? Passar por uma doença em que a pessoa definhava pela urina, até passando pelos provadores de urina na Idade Média, aí que veio o sobrenome mellitus, porque a urina era doce, mas até aquele momento, em 1921, a sobrevida média era de 21 meses. 90% das crianças diagnosticadas morriam antes de 5 anos de diagnóstico, e era, portanto, uma doença catastrófica, e teve esse momento marcante na história da medicina moderna, que foi a descoberta por esses dois jovens médicos canadenses, Frederick Banting, cujo dia de aniversário, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, e Charles Best, são até hoje os mais jovens ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina e os primeiros ganhadores de Prêmio Nobel no Canadá. É uma história bastante fascinante e que é impactante porque levou crianças, né, que chegavam esquálidas, cujo tratamento para prolongar um pouquinho a vida era exatamente a inanição, era não comer. E aqui o Leonard Thompson, essa figura famosa, algumas semanas após a primeira aplicação do insulino, que é o efeito anabólico desse hormônio essencial à vida e fundamental, que é a insulina, e o que foi o impacto dessa descoberta, noticiado no mundo inteiro como a cura do diabetes. Veja como esse conceito de cura também muda de acordo com o momento da vida. E aqui um relato da página do Diabetes UK na internet, em que ele cita aqui que nos momentos mais dramáticos da história da medicina, Banting e Best e McCullough, que foi um bioquímico que trabalhou também na purificação para o uso clínico dessa nova formulação que tinha sido descobertas. Eles entraram leito por leito porque eram sanatórios que as crianças eram colocadas para morrer. Então, às vezes, sanatórios com enfermarias grandes, com 50 crianças deitadas em leitos, todas elas comatosas para morrer exatamente. E eles entraram, então, injetando naquela enfermaria esse extrato purificado de insulina, e antes que eles chegassem, as últimas crianças mortas na enfermaria, as primeiras iam acordando do seu coma para o espanto e o encantamento de suas famílias. É um momento bastante histórico e rico da ciência, que é o livro do professor Michael Bliss, da Universidade de Toronto. Eu recomendo aqui para quem quer aprender um pouco mais sobre esse momento marcante da medicina. Então, nos 50 anos iniciais, após a descoberta da insulina, estima-se que 30 milhões de vidas foram salvas no mundo em função disso. Né? Então, essa evolução foi assim, né? Na Idade Média, essa questão dos provadores de urina, depois, no início do século XXI, ainda antes da insulina, a reação de Benedict, que permitia, de alguma maneira, medir qualitativamente a presença da glicose na urina. Depois, a insulina aplicada com a descoberta em 1921, outro fato marcante, em 1946, o lançamento da insulina NPH, que era uma formulação com a adição da protamina, que era uma proteína extraída do sêmen da truta. Ela, então, fazia com que aquela insulina humana, que é a insulina simples, a insulina regular, como nós conhecemos hoje, ela formasse cristais no subcutâneo, e isso lentificava a sua absorção e fazia com que ela pudesse ser aplicada 2 vezes, uma ou 2 vezes ao dia. Isso era o suficiente para inibir a cetose, que acontecia em alguns casos, mesmo com uma aplicação da regular, pela ação mais curta da insulina. Hoje a gente sabe disso. Na década de 70, surgiram os primeiros medidores de glicose. Depois, outro fato marcante foi a tecnologia do DNA recombinante, que permitiu uma produção ilimitada de insulina, garantindo suprimento de insulina para todas as pessoas do mundo, com essa demanda crescente e o aumento da prevalência de diabetes desde então. A primeira bomba de insulina, a publicação do New England, do Dr. Chamberlain, no final de 1970. Né? Depois, a publicação do DCCT, que não está aqui, mas é um marco
importante, porque passou a ficar estabelecido o padrão ouro como o tratamento intensivo, os análogos de insulina, primeiro as insulinas ultra-rápidas, o primeiro análogo de insulina foi a insulina Lispro, depois o advento dos análogos de ação prolongada, depois os sensores cegos de glicose, depois o monitoramento em tempo real e, finalmente, o pâncreas artificial, que é onde nós estamos chegando nesse momento. Então, aqui só para ter uma referência, eu, por exemplo, que tenho uma mãe que tem diabetes e usa insulina antes de que eu nascesse, já era assim, e eu me lembro quando eu era criança que fervia na minha casa uma latinha de metal exatamente igual a essa, com uma seringa de vidro para aplicação de insulina. E aqui um relato de como foi importante a questão do DNA recombinante, né? Para se produzir 1 grama de cristal de insulina, você precisava de 10 quilos de pâncreas de porco ou boi, né? E, portanto, haria um problema de suprimento para a demanda de insulina no mundo, né? Bom, fisiologicamente, então, é assim, você tem um nível de insulina que ele é sempre minimamente presente para garantir a entrada mínima de glicose nas células, inibir a cetose e a lipólise, possibilitando também os estoques de glicogênio no fígado. E essa quantidade de insulina ela varia exatamente nos momentos das refeições, limitando assim a excursão da glicose. Vocês veem aqui que fisiologicamente a glicose não passa de 140 e a insulina sim que varia, e isso então é o perfil fisiológico de insulina, com uma insulina basal e uma insulina de ação rápida nessas refeições. O DCCT, então, selecionou 1.441 pacientes jovens, metade deles chamados de prevenção primária, porque não tinham nenhum tipo de complicações, tinha, em média, 2 anos de diagnóstico de diabetes, e a outra metade da coorte eram de pacientes com retinopatia, portanto, chamado de prevenção secundária. Eles foram randomizados para um tratamento convencional, com 1 ou 2 doses de insulina NPH medindo a glicose uma vez ao dia, e em comparado a um grupo que foi randomizado com tratamento intensivo, com 3 ou mais aplicações diárias de insulina e monitoramento de glicose 4 vezes ao dia, sempre antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes da noite. Então, quando a gente fala nessa proposta de monitoramento 4 vezes ao dia, antes de cada refeições e antes de dormir, isso tem como base o DCCT. O grupo tratado intensivamente teve glicohemoglobina de 7, está aí o porquê do 7 ser até hoje a referência do controle em termos de alvo de glicohemoglobina, enquanto o grupo convencional teve uma hemoglobina média em torno de 9. O estudo foi interrompido em 1993, porque o impacto na prevenção de complicações era, então, muito marcante, seja no que se refere aqui à retinopatia, aqui no que diz respeito à nefropatia, também em relação à neuropatia. Então, todas as complicações microvasculares diminuíram muito com o tratamento intensivo e, portanto, o estudo foi interrompido porque considerou-se que não era ético, naquele momento, não oferecer o tratamento intensivo para os outros pacientes que estavam, então, randomizados para o tratamento conservador. O que aconteceu após isso é que, 1 ano depois, mais de 90% dos pacientes do grupo controle passaram a fazer tratamento intensivo. 1 ano depois do final do estudo, não havia mais diferença na glicohemoglobina entre os 2 grupos, e esse grupo é acompanhado até hoje naquilo que se chama de EDIC, né, que é o segmento epidemiológico do DCCT. Né? E o que se mostra com as publicações é que, 17 anos após o segmento, o risco de qualquer evento cardiovascular diminuiu 42% naqueles que tinham feito tratamento intensivo em relação aos que foram randomizados para o tratamento convencional lá no início. Né? E o desfecho composto, IAM não fatal, AVC ou morte por doença cardiovascular, reduziu 52% lá na frente. Lembrando que logo ao final do estudo não havia mais diferente esses grupos. Então, por isso é que se chama de efeito legado, quer dizer, uma intervenção lá no início da doença, que proporcionou um controle glicêmico bastante diferente, mesmo que depois esse controle já era semelhante entre os grupos comparados, 17 anos depois, 50% menos evento e mortalidade cardiovascular. Outra derivação do estudo do DCCT, essa aqui publicada no Diabetes Care em 2016, ele comparou exatamente, usando os dados do EDIC, a expectativa de vida e a taxa relativa de mortalidade
dos pacientes que participaram do DCCT em relação à população normal, a população geral americana, obviamente que pareado para a idade, para uma série de outros aspectos. E o que mostra é que o grupo com tratamento intensivo teve um risco de mortalidade semelhante à da população americana. Então, vejam que o milagre da medicina e da ciência acontecendo. Quer dizer, uma doença que, desde a descrição da medicina na Grécia Antiga até o início do século XX, era devastadora, não se tinha muito o que fazer, as pessoas olhavam e viam as crianças definhando e morrendo. Descobriu-se, então, a insulina que passou a ser sintetizada. Essa doença devastadora vira uma doença crônica. Aprendemos técnicas de monitoramento e o uso adequado do monitoramento da insulinoterapia intensiva. Isso impacta grandemente nos riscos de complicações derivadas dessas doenças crônicas. Aquela doença devastadora vira uma doença crônica que leva a complicações importantes. E esse tratamento intensivo minimiza claramente o risco dessas complicações e atenua de maneira bastante relevante o risco de mortalidade, aumentando a expectativa de vida desses pacientes. Então, a insulinoterapia intensiva deve ser realizada em todos os pacientes com diabetes tipo 1, exceto em algumas situações especiais, obviamente, que é um esquema de tratamento complexo, difícil, envolve capacitação, motivação, requisitos, digamos assim, cognitivos, sociais, eventualmente financeiros, suporte do sistema de saúde, e, obviamente, que isso tudo tem que ser levado em conta na individualização do tratamento. As metas para o controle, aqui a meta da Associação Americana de Diabetes, são basicamente as mesmas mundialmente, glicohemoglobina menor de 7, glicemia em jejum de 80 a 130, glicemia pós-prandial ou aleatória menor que 180. Hoje em dia, com o advento dos monitores contínuos de glicose, você passa a ter o uso do monitoramento contínuo ao longo do dia, então, em vez de você ter uma meta de glicose, você passa a falar tempo no alvo, você considerando o alvo internacionalmente preconizado como 70 a 180, a meta geral é 70% do tempo com a glicose dentro do alvo de 70 a 180, com menos de 4% de tempo com glicoses abaixo de 70 miligramas por decilitro. O grande ponto do DCCT, além do impacto, obviamente, no risco de complicações e, inclusive, nos desfechos cardiovasculares no longo prazo, é que o tratamento intensivo dobrou o risco de hipoglicemias graves. Hipoglicemia é um problema sério no diabetes tipo 1. Há dados que sugerem que até 10% da mortalidade dos pacientes com diabetes tipo 1 está relacionado a hipoglicemias graves. E o dado do DCCT foi esse. Quanto menor a glicohemoglobina, maior o risco de hipoglicemia grave. Então, esse era sempre o chamado X da questão no tratamento do diabetes tipo 1. Você precisa de se tratar intensivamente, reduzir a glicohemoglobina para prevenir complicações futuras, mas esse tratamento ele aumenta um risco, digamos, iminente, que é o risco de uma hipoglicemia que pode ser potencialmente grave. Por isso, o tratamento, obviamente, ele é individualizado de acordo com vou botar isso aqui, ó. Ele é individualizado de acordo com as características do paciente, porque o tratamento intensivo ele previne agora e no futuro, mas ele traz um risco agora. Então, nós precisamos de avaliar, por exemplo, o risco de hipoglicemia é grande para esse paciente? Se for grande, nós vamos ser menos agressivos no tratamento na meta da glicohemoglobina. Se for pequeno, nós seremos mais agressivos. Ele tempo de doença, ele é recentemente diagnosticado ou ele tem muito tempo de doença? Ele tem uma grande expectativa de vida ou ele tem uma expectativa de vida curta? Tem comorbidades importantes? É um paciente que tem sequelas, dificuldades cognitivas, problemas, por exemplo, complicações cardiovasculares estabelecidas? Se for o caso, nós seremos menos agressivos com o tratamento. Naqueles pacientes sem comorbidades, seremos mais agressivos. Ele tem mais capacidade de lidar, ele, por exemplo, é motivado, tem boas capacidades de autocuidado, seremos mais agressivos. Se não, seremos menos agressivos. Enfim, o tratamento efetivamente tem que ser individualizado dentro desse conceito da assistência na doença crônica, em que o tratamento é como um planejamento, um plano de trabalho, um projeto a ser gerenciado, que deve ser individualizado considerando as características típicas de cada paciente, seu estilo de vida, presença de comorbidades, as características clínicas, os seus aspectos próprios que influenciam no seu alvo glicêmico,
por exemplo, o seu alvo de glicohemoglobina, o impacto do tratamento no peso, no risco de hipoglicemia, de maneira a construir um ambiente que permita um processo de decisão compartilhado, em que o paciente ele é capacitado a participar das decisões, a definir, por exemplo, qual é a nossa meta, né? E ter um plano de tratamento que eles usam essa sigla em inglês SMART, né? Que seja específico, ou seja, define o que nós vamos medir na próxima vez, que seja mensurável, que seja realizável, realístico e que tenha prazo. Ou seja, para o próximo mês, o nosso objetivo é medir corretamente a glicose, anotar a glicose e trazer aqui, aprender a usar a insulina adequadamente, vincular aqui, criar confiança em relação ao tratamento. E assim, a cada dia, uma nova etapa, até que nós vamos construindo, capacitando uma pessoa que esteja plenamente capaz de fazer o seu autocuidado. Aqui as insulinas que nós temos disponíveis, né? Vamos começar aqui no meio com as insulinas humanas, que são aquelas mais facilmente acessíveis no sistema público de saúde. A de insulina longa estão aqui abaixo, a intermediária, que é a insulina NPH, com uma duração de ação um pouco menor. Ela começa a agir 2 a 4 horas após a aplicação e ela tem um pico de ação que pode variar aí de 4, 6, 8 horas após a aplicação. Depois, os análogos de insulina longa, né? A glargina, que está disponível no sistema de saúde, e a Detemir, e os de ação ultra longa, que é a glargina concentrada, o 300, e a insulina degludeca. Por outro lado, em relação às rápidas, a insulina de ação curta, que é a insulina regular, que é a insulina humana simples, a insulina solúvel, né? Ela começa a agir com 30 a 60 minutos, tem um pico de 2 a 4 horas, tem uma ação um pouco mais prolongada. Então, essa insulina ela tem que ser aplicada antes da refeição e ela tem por ter uma ação um pouco mais longa, ela aumenta um pouco o risco de hipoglicemia pós-prandial. Já a ação de insulina rápida, que nós também temos disponíveis no sistema de saúde, a insulina Aspart, ela começa a agir com 15 a 30 minutos, com um pico de ação mais curto e uma duração mais curta também. E agora, mais recentemente, a insulina de ação ultra rápida, que é a insulina Aspart de ação ultra rápida, que começa a agir aí mais ou menos na metade do tempo em relação às insulinas rápidas que nós já tínhamos, tendo um perfil de ação no tocante ao restante bastante semelhante, mas com uma ação um pouco mais rápida. Então, é importante o processo de educação, trazer imagens, algo que facilite o entendimento do tratamento e aumente a chance do paciente dar conta de fazer aquilo. Por exemplo, como funciona a insulina regular, o seu tempo de ação, a aplicação dela, que deve ser 30 a 45 minutos antes das refeições, o que é fácil de falar, mas na prática é dificílimo de fazer, e como que ela usa esse efeito residual dela, que pode eventualmente contribuir para hipoglicemias, né? Aqui lembrando a formulação que nós temos no posto de saúde, né? A insulina regular, NPH e humana, é uma coisa impressionante. Veja como é grave o paciente misturar uma insulina com a outra e como, incrivelmente, o sistema fez 2 insulinas simplesmente idênticas. Aqui está insulina R e aqui está escrito insulina NPH. É uma coisa gravíssima. O paciente deveria ser imediatamente orientado a, sempre que tiver 2 insulinas assim, a colar, por exemplo, uma faixa, uma fita de cor verde, que é a cor que a gente identifica a insulina NPH, e aqui uma fita de cor amarela, bem gritante e marcante, para que ele não confunda, porque isso é risco de complicações. Aí fala assim, não, mas a insulina NPH é turva. Ela é turva, mas quando ela está armazenada, veja aqui, ela entra em suspensão e no visual você não repara que só aqui embaixo ela está leitosa. Então, esse é um aspecto importantíssimo. Lembrando que hoje também, e isso tem muito impacto na adesão e na facilidade do tratamento, nós temos a insulina NPH e a regular no sistema de saúde na farmácia popular em canetas descartáveis. Sempre a insulina NPH verdinha, tem que ser homogeneizada, leitosa, e a insulina regular com a tampinha amarela, o botão de apertar aqui a dose, amarelo, né? Deveria ser a caneta toda amarela, né? Deveria ser essa caneta toda verde, né? Mas, infelizmente, certamente aqueles que definiram por esse critério não estão acostumados e familiarizados com a insulinoterapia intensiva. Por fim, continuando aqui com as nossas formulações, a insulina ultra rápida, que ela tem uma ação mais rápida, portanto, pode ser aplicada imediatamente antes das refeições, e aqui também disponível no sistema de saúde a insulina Aspart, né?
com o botãozinho laranja. O botãozinho laranja é a insulina asparte, que pode ser uma boa opção, então, para bolos de insulina. É a nossa opção de escolha no paciente com diabetes tipo 1 e basal bolos, o uso do análogo de insulina rápida, no caso, a insulina asparte, que está disponível no nosso sistema de saúde. Aqui, em relação à insulina NPH, mesma coisa, o gráfico, lembrando o paciente, ela tem um pico aí 8 a 10 horas, né? A dose da noite a gente aplica antes de dormir, não antes do jantar, portanto, se ele aplica junto às insulinas, à noite ele vai aplicar separado, porque a rápida vai ser antes da refeição e a NPH vai ser antes de dormir. Para quê? Para que esse pico, 22 horas mais 8, você vai ter 6 horas da manhã, que é a hora que ele vai tomar café, né? Então, 22, 23 horas é o momento da aplicação para que ele tenha o pico dessa insulina coincidindo com a alimentação da manhã e não com o meio da madrugada. Lembrando que é muito importante a homogeneização da insulina NPH, que nesse trabalho do Lancet só 20 ciclos são capazes de homogeneizar bem a insulina, significa que o paciente tem que fazer essa homogeneização e as inversões da caneta ou do frasco antes de aplicar, toda vez que for aplicar, por 20 vezes. E nesse estudo aqui, com 110 pacientes, publicado em 99 no Lancet, nessa amostra de 110 pacientes, 15% deles faziam adequadamente essa homogeneização, depois, no processo de educação, 80% passou a fazer adequadamente. É muito importante, a educação em diabetes não é complemento, é a essência do tratamento no diabetes tipo 1. Entender como o paciente convive, como ele encaixa na sua vida, a insulinoterapia várias vezes ao dia, o risco da hipoglicemia, a relação com os outros, o seu trabalho, o monitoramento, o acesso aos medicamentos e custos, isso é fundamental e não há como pensar o tratamento sem você fazer parte desse processo, dessa imersão que acontece na vida dele. Aqui é a insulina glargina, novamente a lâmina de educação, mostrando para o paciente, imprime essa figura e dá para o paciente, para ele levar para casa, para ele lembrar como que é uma insulina e como que é a outra. A insulina glargina, que não tem pico, tem uma ação até de 24 horas, às vezes no DM1 a gente divide em 2 doses, mas ela pode ser usada uma vez ao dia. Ela é dispensada no sistema de saúde com refil de 3 ml, e esse refil deve ser colocado dentro da caneta, e a caneta adequada para esse fim, essa caneta aqui, chamada All-Star, é uma caneta da Sanofi, que é o mesmo laboratório da insulina Lantus. Essa caneta, muitas vezes, ela não é dada na UBS, e o paciente tem que comprar nas farmácias ou lojas especializadas. Então, lembrando o papel importante da educação, usando lâminas para ajudar no conceito e para passar com mais consistência essa informação, que nós vamos repeti-las continuamente em cada encontro, como num processo missionário de catequização do paciente, para ele entender o processo da insulinoterapia intensiva, de que a vida é possível, de que vale a pena, de que ele é capaz de perseguir os seus sonhos e vencer seus desafios, tendo a insulina como um grande aliado para a vida dele. A insulina é vida, insulina é tudo para quem tem diabetes tipo 1. Insulina não é o problema, insulina é a solução. Aqui o perfil fisiológico de secreção de insulina, como a gente comentou, né? Obviamente que ele vai usar, se ele está entrando no conceito do sistema basal bolus, então ele tem que ter uma lógica do entendimento de que, primeiro, dos macronutrientes, o que mais aumenta a glicose é o carboidrato, e que o aumento da glicose ela está diretamente proporcional à quantidade de carboidrato que se come, né? Então, se você come 15 gramas de carboidrato, você vai aumentar um tanto, se você come 45 gramas, você vai aumentar 3 vezes mais. E o outro aspecto importante de que, para a glicose, o mais importante não é o tipo de carboidrato ou a fonte do carboidrato, mas a quantidade de carboidrato. Então, se você considerar que uma maçã tem 15 gramas de carboidrato, um copo de leite 300 ml tem 15 gramas, uma fatia de pão de forma comum tem 15 gramas, uma colher de sopa de açúcar rasa tem 15 gramas, qualquer uma dessas opções vai aumentar a glicose da mesma maneira. Se nós formos aplicar insulina para essa ingestão de carboidrato, a insulina será exatamente a mesma. Então, a lógica é lembrar do tratamento basal bolus como bolus à alimentação, e não pela correção. Essa é uma tabela clássica de correção, ela leva em conta só a hiperglicemia. Então, a glicose está boa, não aplica, ela fica alta, aplica, corrige, ela normaliza, não aplica porque está normal, come, ela fica alta, corrige, ela está muito alta e ela cai demais. O esquema reativo de correção, ele aumenta a variação e dá mais hipoglicemia. A ideia é entender como um esquema de basal, bolus, alimentação e correção. Bolus, alimentação e correção. Portanto, a insulina rápida é sempre aplicada antes de comer.
Então, entendendo novamente aquele esquema, se você vai tomar café, a glicose está boa, você aplica o bólus alimentar, a glicose não sobe tanto, faz o bólus alimentar de novo, novamente, sem correção. A glicose nem sempre vai funcionar perfeito, mas ela varia menos. Depois você faz o bólus alimentar, mais uma pequena correção, e o resultado é uma glicemia que varia menos e fica mais tempo dentro da faixa adequada, complementando os bolos alimentares com a insulina basal, nesse caso aqui representada como uma insulina aplicada à noite antes de dormir. Então, do ponto de vista do basal bolos, quanto menos correção e mais bolos de alimentação, melhor o tratamento. O foco é insulina rápida, é para a glicose não subir, não é para glicose não é para corrigir glicose alta. Lembrando sempre isso, quanto mais se monitora a glicose, número de monitoramentos por dia, que é ponta de dedo, menor é a glicemoglobina no diabetes tipo 1, isso não tem dúvida, né? Então, o esquema básico é assim, o paciente faz o diagnóstico, 30% deles manifestam o diagnóstico com cetoacidose diabética, dá uma insulina regular, que é o que vai corrigir e quebrar essa hiperglicemia descompensada. Depois ele vai para um esquema de insulina NPH, alguns deles entram em lua de mel, podem ficar com doses mínimas de insulina, em alguns casos até sem insulina, enquanto ele está funcionando a secreção endógena. Depois ele vai começar a insulina NPH 1 ou 2 vezes ao dia, depois progride para 3 vezes ao dia, inclui os bolos de insulina, um tratamento intensivo até evoluir para a autoprescrição, em que o paciente define o que ele vai comer e o que ele vai aplicar de insulina, ele é capacitado para isso, de maneira que o tratamento evolui numa complexidade conceitual que traz também complexidade para a rotina. A insulina basal, 0,4 a 0,8 unidades por quilo dia, nos pacientes recém-diagnosticados, metade disso, então, como insulina basal, normalmente, eventualmente, você vai começar só com insulina basal. Se você for passar de NPH para os análogos, você diminui a dose em uns 20%. Lembrando que a insulina basal, a NPH, ela é importante, a homogeneização, ela tem um pouco mais de variabilidade, como ela tem pico, você pode usar a refeição seguinte como avaliação da dose anterior, sempre entendendo a insulinemia basal como uma referência importante ao nível de glicemia de jejum ao acordar. As insulinas ultra rápidas, elas têm menos variabilidade e, eventualmente, dão um menor risco de hipoglicemia. Isso tanto a glargina e detemir comparados com a NPH, quanto a insulina degludeca comparada à insulina glargina, que é a ultra rápida, né? Que é a ultra lenta, desculpe. Em relação aos bolos de alimentar, a mesma coisa, o basal bolos, então você tem insulina basal, tem os bolos para cobertura prandial, né? De maneira geral, o esquema bem insulinizado, metade da dose é basal e a outra metade é em bolos dividido em todas as refeições, cada refeição aí com 10 a 20% da dose total da insulina diária, e a alimentação ela integra, obviamente, nesse espírito do tratamento, né? Com um plano alimentar que tem que ser individualizado, ele é normal como para qualquer outra pessoa, alimentos que deem qualidade nutricional, o objetivo é controlar a glicose e o peso, e a contagem de carboidrato ela é importante porque ela ajuda a melhorar o controle glicêmico, esse que é um dado também derivado do DCCT. A insulina prandial, então, os análogos, eles facilitam a adesão, porque só podem ser aplicados logo antes da refeição, diminui o risco de hipoglicemia. Lanches pequenos, eventualmente também precisa. A contagem de carboidrato, existem fórmulas que podem ser usadas para iniciar a contagem, nós gostamos de usar o manual, esse aqui é o nosso manual de contagem, certamente o mais usado no Brasil, posso afirmar para vocês, está na sua 5ª edição, e a gente gosta disso, de pegar o manual e o paciente faz recordatório de carboidrato, anota aqui o que ele comeu, quantos gramas de carboidrato tem, como era a glicose antes, como era depois, e com a análise repetida dessas avaliações, nós somos capazes de dizer qual que é a relação insulina-carboidrato adequada para aquele paciente. Lembrando que as rápidas, as análogas, são aplicadas 10 a 15 minutos nessas refeições, em crianças, às vezes, tem que aplicar depois, nesse caso, as ultra rápidas são mais indicadas, e a insulina regular deve ser aplicada 30 a 45 minutos antes da alimentação. Uma das fórmulas para cálculo do bolus é a regra do 1800, alguns usam 2000, eu, por exemplo, gosto de 2000 para análogo de insulina ou bomba, mas isso é só uma ferramenta inicial, o que vai determinar mesmo esse fator de sensibilidade é o monitoramento da glicose. Sempre ensinar, né, locais de aplicação, variabilidade, como aplicar 90%, 90 graus de incidência na aplicação da insulina, agulhas sempre menores, né, esse papo de agulha maior para quem tem IMC maior não faz sentido, a pessoa mais obesa não tem a pele mais grossa e a insulina depositada no subcutâneo. Então, a agulha sempre pequena é mais confortável, facilita a adesão e é isso que nós temos que pensar.
as questões do transporte e armazenamento de insulina, que também são muito importantes, detecção de hipoglicemia e tratamento, a regra dos 15 gramas, 15 minutos, e, portanto, ilustrando o nosso tratamento de insulina basal com a NPH, com análogos de ação longa, ou mesmo com a bomba de insulina, que você usa só a insulina rápida em infusão contínua, com bolos alimentares de acordo com a contagem de carboidrato. Esse impacto do monitoramento, quanto mais mede, melhor o controle, e isso, com os dados do DCCT, é fundamental no controle, é fundamental para a segurança. Aqui o dado do DCCT mostrando que, quando menor a glicohemoglobina, maior a chance de hipoglicemias graves, e aqui, comparado com o dado do DCCT original, os dados dos estudos mais recentes com o uso de monitoramento contínuo de glicose, né? Mostrando que, para uma mesma faixa de controle, o nível de hipoglicemia grave diminui muito, né? Mostrando a importância da tecnologia na melhora do controle e na diminuição do risco dos pacientes com diabetes tipo 1. Aqui um esquema de bomba acoplado ao sensor, ele tem um sensor de glicose e uma bomba, ela usa só a insulina ultra rápida com infusão contínua de glicose, faz os bolos das alimentações de acordo com a contagem de carboidrato, e a bomba tem aqui em tempo real o valor da glicose que está sendo medida, de maneira que permite a ela, por exemplo, suspender a infusão de insulina em caso de hipoglicemia. Esse dado, por exemplo, em países como a Suécia, que é a coorte sueca, que tem basicamente todos os pacientes com diabetes tipo 1 incluídos, em que 80% das crianças lá usam bomba de insulina, e o segmento do coorte observacional deles, publicado no British Medical Journal, mostrando que a mortalidade e os eventos cardiovasculares foram menores naqueles pacientes com bomba de insulina comparado às múltiplas doses diárias. Mas a grande revolução do tratamento pós-CCT veio, inclusive, com essa contribuição do grupo de Düsseldorf, publicado no Diabetologia, em 1997, mostrando, ao contrário do DCCT, que a intervenção estruturada de educação em diabetes com capacitação do paciente melhora o nível da glicohemoglobina, diminuindo a incidência de complicações de risco de hipoglicemias graves. Portanto, a educação em diabetes é um papel fundamental no manejo da hipoglicemia, e tratar do diabetes é educar o paciente e capacitá-lo para isso. O processo é DAFNE, né, que é exatamente o nome é DAFNE, que é Dose Adjustment for Normal Eating, quer dizer, ajuste de dose para uma alimentação normal. Eles têm um programa de imersão de 5 dias, com o dia inteiro o paciente tendo aula sobre os vários aspectos fundamentais: monitoramento, hipoglicemia, quais são as insulinas, o que é diabetes, leitura de rótulos, contagem de carboidratos, monitoração de glicose. Esse processo ele foi adotado pelo National Health Service na Inglaterra, e aqui esse estudo, também publicado no BMJ, comparando pacientes com bomba e pacientes com múltiplas doses de insulina, mostrando que, após um processo de educação em diabetes, não houve diferença no controle quando comparado à bomba com as múltiplas doses de insulina. Por fim, a evolução é essa, né? A tecnologia traz e evolui na doença crônica, que é mais ou menos um tratamento de enfrentamento para a vida, e nós chegamos no momento em que os pacientes se reúnem, por exemplo, essa iniciativa não governamental do Night Scouts, o We Are Not Waiting, eles não estão esperando para terem acesso ao monitoramento de glicose em tempo real. O símbolo deles é uma corujinha à noite, uma corujinha, porque os escoteiros da noite. Por quê? Porque pai de criança com diabetes não dorme. O que eles fazem? Eles propiciam algoritmos para que você transforme, por exemplo, o seu Libre num monitor de glicose em tempo real, permitindo a um pai, por exemplo, dormir no quarto vendo a glicose do filho que está no outro quarto, ou ter acesso à glicose do filho em tempo real enquanto ele está na escola. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil, e deixo aqui um abraço aberto aí para as perguntas ou para as nossas discussões. Muito obrigado e um abraço.